desempenho do Trump e eles estão vendo que, e a gente vai falar sobre as consequências eleitorais, eles estão vendo que é necessária o envio do Trump para a cadeia, é a única esperança deles, é a última esperança deles de impedir que o Trump seja eleito. Olá e seja bem-vindo ao Paulo Figueiredo Show. E nós estamos num momento sui generis do planeta Terra, porque nós temos nos Estados Unidos um Donald Trump condenado criminalmente, mas voando nas pesquisas de opinião, enquanto no Brasil a gente tem um Lula descondenado, mas afundando junto à opinião pública. Mas e se eu te disser que as pessoas por trás dos dois casos, a condenação do Trump e a descondenação e posterior eleição do Lula, são as mesmas? E hoje eu vou te mostrar isso. Mas também a gente vai falar sobre a despedida do Alexandre de Moraes da presidência do TSE. Tchau, querido, vá com Deus. Mas não sem antes a gente falar sobre o toma lá da cá e o carreirismo na Polícia Federal que beneficiaram o Alexandre no caso do aeroporto de Roma, e vamos falar também sobre o estrago que o Alexandre tem causado na popularidade do judiciário. E é nessa toada também que a gente vai entrevistar no programa de hoje, um longo programa de hoje, porque eu estava com muita saudade de vocês, o advogado que conseguiu uma vitória importante contra o Moraes. A União vai ter que indenizar um ex-deputado pela censura do Alexandre no Twitter, e isso foi uma vitória muito ímpar. E hoje a gente vai discutir um pouco sobre isso no Paulo Figueiredo Show. Na verdade, a gente vai discutir muito mais no programa de hoje, a pauta está extensa, e é por isso que eu peço a você que sente o dedo no like desde já, muito importante, o número de likes é sempre importante, a inscrição no canal é importante, o seu comentário é importante, mas acima de tudo, mais importante é que você envie esse vídeo para os seus amigos e para os inimigos, porque afinal esse é o Paulo Figueiredo Show. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. Pois bem, hoje é data de muitos acontecimentos, Congresso dos Estados Unidos voltando do recesso, hoje é a data que o FBI, data limite para o FBI responder o Congresso dos Estados Unidos, pelo menos pela via amigável, sobre as interações com o governo brasileiro. A gente está começando a ter novidades que estão andando, tem certas coisas que eu não posso falar ainda. Mas sobre o que eu posso falar é que parece que eu não... Esse é um desses dias que parece que eu não faço o Paulo Figueiredo Show há uma semana, 2 semanas. Mentira, né? Na quinta-feira eu estava aqui falando justamente sobre eleição americana. Quem não assistiu, eu fiz um programa durante o feriado, um programa longo explicando exatamente como funciona a eleição americana. E, claro, a grande notícia que todo mundo comentou nos últimos dias foi a notícia da condenação do Donald Trump. E eu vi bons comentários a respeito, a minha amiga Ana Paula Henkel fez uma boa live a respeito, com ótimos comentários, como sempre. E, é claro, né, a essa altura vocês já sabem do que se trata. O Trump foi condenado, em tese, por falsificar registros comerciais, né, registros contábeis, em 2017, para encobrir os pagamentos que ele fez à prostituta lá, a atriz pornô Stormy Daniels e também a Karen McDougal em 2016, antes da eleição, né? Os pagamentos foram feitos em 2016 e 2017. O Trump foi lá, deu uma beliscada na atriz pornô, não vou nem dizer que fez ele muito bem porque ele era casado, mas Trump é conhecido por ser um grande comedor aqui nos Estados Unidos, histórico, né? Ele sempre tirou essa onda, e ele acabou sendo condenado não pelo crime em si, mas por ter classificado esses pagamentos de uma forma que não deveriam ter sido classificados. Ele obviamente queria esconder da Melania e da opinião pública esse negócio, o dinheiro que ele pagou para ela calar a boca e não contar para todo mundo que ele tinha dado uma beliscada ali, e no final das contas o estado de Nova York decidiu que isso deveria ter sido, pelas regras eleitorais, isso deveria ter sido classificado como uma despesa de campanha, porque ele fez isso para
para que a imagem dele como candidato não fosse prejudicada. E isso é um ponto interessante, porque o Trump, essa coisa do Trump ser um grande comedor, isso pega muito mal aqui com os evangélicos, com a direita americana. Tem uma diferença entre o perfil do conservador americano e o conservador brasileiro. O conservador brasileiro é meio Joaquim Teixeira, né? Chega sexta-feira, cerveja, derby, prostitutas e como é o nome do carro do Joaquim Teixeira? É carro, prostituta, cerveja e sexta-feira à noite está liberado, né? Esse é o conservador brasileiro, é uma coisa meio assim, faz parte da cultura conservadora brasileira. A cultura conservadora americana, que vem do protestantismo com uma enorme influência puritana dos Estados Unidos, não. Então aqui ser um grande comedor não é uma coisa bem vista em parte do eleitorado de direita, opalão, o pessoal está falando aqui, do pessoal de direita aqui nos Estados Unidos, os conservadores tendem a ter uma posição. E por isso o Trump teve muita rejeição do eleitorado evangélico americano em 2016. Isso aconteceu muito fortemente. Depois, as pessoas viram que a postura dele era pró-vida, que era pró-valores cristãos, pró-cristianismo, etc, etc. E, claro, do outro lado estava Hillary Clinton, Joe Biden, né, o que mata bebê e esse tipo de coisa. Então, ele fez isso para esconder aquele caso. E claro que o que a gente está assistindo, né, nesse momento é um sintoma muito parecido com o que está acontecendo no Brasil, nos Estados Unidos, que é a utilização de um expediente fajuto para você eliminar o candidato mais importante da direita, através do judiciário. Então, a semelhança é gigantesca. E aí você tem tudo que tem de errado nesse caso, né? Você tem a questão da prescrição. Em Nova York, esse era um crime que prescreveria em 2 anos. O negócio foi em 2016, o cara está sendo condenado em 2016 e 2017, né? A acusação só foi feita em 2023, então já deveria ter prescrito há muito tempo. Tem a questão de ter sido supostamente uma violação de um crime federal, sendo processado por uma corte estadual. Tem o fato de que as principais testemunhas do caso são uma atriz pornô que foi condenada numa corte civil a pagar indenização de $500 mil para o Trump, justamente por causa desse caso, e também a outra estrela testemunha, que é o Michael Cohen, que foi condenado por perjúrio, por mentir a respeito do próprio Trump. Então, aliás, o advogado, né, o ex-advogado do Michael Cohen, deu um testemunho no Congresso dos Estados Unidos dizendo que o Cohen não tinha nada para acusar o Trump, mas que ia fazer isso como um jeito de se livrar da cadeia. Então, até isso tem, né, meio que a delação premiada forçada, colaboração forçada. Você tem a questão do júri, né, o júri extremamente tendencioso, um lugar onde o Trump teve, sei lá, menos de 5% dos votos, um reduto democrata. E existe uma razão pelo qual os Estados Unidos nunca processam presidentes ou ex-presidentes. E isso é interessante para vocês observarem, porque tem, assim como há as semelhanças, há as diferenças. Nos Estados Unidos, quem condena alguém por um crime não é o juiz, é o júri. O júri popular, o júri das pessoas que moram naquele lugar. No Brasil é um juiz. E qual o problema de você ter uma condenação por júri para um sistema onde o político está sendo julgado, né? Um político nacional? É porque é muito difícil você ter imparcialidade. Então, na forma como a coisa foi feita, o juiz, né? A gente pode falar um pouco do juiz, mas o juiz, inclusive, dá instruções erradas para o júri, para que eles condenem o Trump por qualquer um dos crimes que ele estava sendo acusado, e aí você acaba atingindo um consenso mais fácil, né? Você tem um juiz, acreditem, se você se espanta com o fato do Alexandre, que é um adversário aberto do Bolsonaro, ter julgado os casos do Bolsonaro, se você se está se espantando com o Alexandre agora julgando os casos em que ele mesmo é vítima, ora, o juiz, o Merkin, né, como eles chamam aqui nos Estados Unidos, o nome do juiz, ele fez doações para o Partido Democrata, para grupos anti-Trump. O cara fez doação para grupo anti-Trump e está julgando um caso sobre o Trump. Deveria ter, obviamente, se decretado recusado, mas como ele queria brilhar, não podia. A filha dele, filha do juiz, trabalha para a empresa ligada aos democratas, ao chefe lá do Partido Democrata, o deputado, principalmente os clientes dela são todos democratas. Então, há uma vitória financeira, né? E, claro, você tem o caso do promotor.
E esse é um caso interessante porque se conecta muito com o Brasil. Aqui nos Estados Unidos as pessoas não sabem, mas muitas vezes os promotores estaduais são eleitos com dinheiro, são eleitos popularmente e recebem doações de campanha. Esse promotor, chama-se Alvin Bragg, que foi o promotor do caso, ele teve a sua campanha financiada pelo bilionário George Soros, que é o grande Lex Luthor aí do mundo, o cara que financia todas as causas de esquerda, e a gente vai falar sobre isso. Vai ser um pequeno resumo sobre tudo que aconteceu até agora, para você entender o caso. E esse caso tem conexões gigantescas com o Brasil, nas quais eu vou chegar daqui a pouquinho. Mas a primeira pergunta que está todo mundo fazendo agora, e que eu recebo todos os dias no Instagram e tudo mais, é o que acontece se o Trump for preso. Né? Será que ele vai ser preso? Será que o Trump vai ser preso? E a bola está dividida. Né? Tem gente aqui nos Estados Unidos que aposta que não, tem gente aqui nos Estados Unidos que aposta que sim. Eu estava na turma que apostava que não. A sentença do caso vai ocorrer ao longo das próximas semanas, a qualquer momento. Né, o júri condena, mas é o juiz, esse juiz Merchan, esse cara que vai dar a sentença. Então, tem gente que apostando que não, tem gente que apostando sim. Eu apostava que não. Agora, eu já estou apostando que sim. Eu tinha um certo ceticismo, porque é uma situação muito absurda. É uma coisa muito absurda. Assim como no Brasil, né, você pensa que o Bolsonaro está inelegível porque fez uma reunião com embaixadores, que nego que tem processo rolando porque ele importunou baleia, né? Agora foi arquivado, mas tem processo por causa de negócio de joias, né? De presente que ele ganhou, que ele devolveu. Assim, mas aí você pensa, nos Estados Unidos não são uma república de banana. Essa tem sido a grande discussão aqui. Pô, nós viramos uma república de banana. Esse é o tipo de coisa que a gente vê acontecendo nas repúblicas de banana. Fala república de banana, e dá um dia para contar essa história inteira da República de Banana, mas a República de Banana serve para classificar todos nós, todas as democracias sul-americanas e centro-americanas, que o presidente é preso, depois cai regime, não tem devido processo legal, é tudo feito nas costas por conveniência política, golpe contra golpe, por aí vai. E eu digo que eu mudei de opinião porque eu passei a analisar a conduta do juiz desde o início do caso e estou olhando o desempenho do Trump e eles estão vendo que, e a gente vai falar sobre as consequências eleitorais, eles estão vendo que é necessária o envio do Trump para a cadeia, é a única esperança deles, é a última esperança deles de impedir que o Trump seja eleito. Porque nas condições atuais normais, a chance do Trump ser eleito presidente dos Estados Unidos hoje é de 60% a 70%. E eu não estou nem falando do Paulo, não. Eu estou falando da casa de aposta, das projeções do Decision Desk, de outros institutos que têm um histórico bastante bom. Então, você pensa o seguinte, o juiz já foi, ele já está all-in, ele já está afundado até o pescoço. Ele não tem por que parar agora. O incentivo dele, a plateia dele, os chefes dele querem que o Trump seja preso, encarcerado. E não me entendam mal. Eu acho que existe um consenso aqui entre os advogados, tanto da esquerda quanto da direita, até o pessoal da CNN, qualquer jurista americano que preze, acha que essa condenação tem tantas ilegalidades que ela vai ser revertida nas instâncias superiores. O que é uma diferença importante para o Brasil. Né? Essa é uma condenação numa corte estadual. Então, ela tem a Corte de Apelação do Estado, depois tem a Suprema Corte do Estado, e um caso desses pode ir parando até na Suprema Corte Federal, né? Suprema Corte dos Estados Unidos, que é que hoje, inclusive, está discutindo ainda qual o tamanho da imunidade que o presidente tem ou não tem, e isso pode afetar o caso. E você está vendo o Trump dizendo, eu acho que o Trump fez um ponto muito interessante. O Trump está dizendo o seguinte, ele não se importa, ele pessoalmente, em ser preso. Ele não se importa.
Mas ele tem dúvidas de se o público ia aceitar isso. O público americano vai aceitar isso. Ora, vocês reparem, o público americano, a maioria dos americanos já acham que o Joe Biden não foi eleito de forma legítima. Todas as pesquisas mostram isso. Enorme maioria da população americana. Certamente a enorme maioria dos eleitores do Trump. Então vocês imaginam o que o Trump, liderando a campanha, sendo jogado na prisão por um juiz financiado pelo Partido Democrata, financiador do Partido Democrata, cuja filha financia o Partido Democrata, um promotor financiado pelo George Soros. Vocês imaginem essa loucura. Imaginem o quanto que o país não vai pegar fogo. Se as pessoas estavam putas, eu não acredito em guerra civil, né? Mas as pessoas, até a cultura está começando a falar nessa história de guerra civil, né? O que seria uma desgraça, uma tragédia. Mas as pessoas estão no limite. As pessoas estão de saco cheio. Se você acha que as pessoas estavam de saco cheio em 2016, eu digo a vocês, você que está em casa me responde, porque é a mesma coisa para você. Se você estava de saco cheio em 2018, quando você elegeu o Bolsonaro, você está mais puto com o establishment, com o sistema, com os políticos hoje, ou você tá ou em 2016, ou 2018, no caso do Brasil? A situação é muito pior. E vocês imaginem, né? Um Trump dentro da prisão, ele tem direito à proteção vitalícia do serviço secreto, então significa que os agentes do serviço secreto iam ter que acompanhar o Trump dentro da prisão, e aí você ia ter os protocolos especiais de segurança, uma prisão tipo Rikers, né? Prisão lá de Nova York. Então ele ia ter lá talvez um trabalho separado, toda a comida que ele fosse comer tinha que ser escaneada, todos os ingredientes, né? Uma ala preparada na prisão exclusiva para o Trump. A gente já teve uma situação parecida no Brasil, né? Lembram do Lula na sede da Polícia Federal. Então, você tem... assim, é um troço que, do ponto de vista... Ninguém nem sabe o que faria. A rigor, o serviço secreto pode até impedir que o Trump seja levado para a prisão. É sério, porque a lei federal garante a eles a completa jurisdição sobre para onde o presidente vai ou não vai. E no final das contas, isso é um ex-presidente, mas a gente pode ter até um presidente como o Trump sendo presidente dentro da prisão. Então, falando nisso, né, quais são as consequências práticas dessa história? Bom, primeiro, respondendo a pergunta que eu recebo o tempo inteiro, o Trump não fica inelegível. Não tem lei do ficha limpa nos Estados Unidos, ele pode ser presidente dentro da cadeia. Pode sentar lá, dentro de uma cadeiazinha em Rikers, na Nova York, sentado de macacão laranja, sendo presidente dos Estados Unidos. O que seria bonito para esse estado que o mundo está, né? Se você achou que quando eu lancei um curso chamado O Fim da América e do Mundo Como Conhecemos em 2020, se você achou que eu estava exagerando, eu acho que a essa altura do campeonato você não acha mais, né? Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão.